Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IBCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 71,26. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15,93%, mas é aquilo que eu sempre aviso nos vídeos. Ele entregou esse dividendo para quem comprou ele descontado. Para quem tem esse fundo na base 100, com certeza não está recebendo todo esse dividendo. É um fundo que está sendo negociado com bastante desconto, deságio. Ele está sendo negociado com 0,79 de PVP. Isso dá 21% de desconto. É um fundo que negocia com uma baixa liquidez, uma média de 128 mil por dia, e ele vende uma variação positiva de 5,82%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que veio ao mercado em fevereiro de 2022, e ele já chegou no mercado no momento em que o mercado, mesmo os fundos de papéis, estavam depreciados. Então ele já vem ao mercado abaixo do seu VP, que é R$ 100, ele ficou sendo negociado ali a 96, 97, 98, mas, como todo o mercado, ele teve uma queda. E aí começou a ser negociado na faixa de R$ 90. Isso no final do ano de 2022. Contudo, o fundo continuou na sua depreciação, continuou caindo, e em fevereiro do ano passado, entre fevereiro e maio, ele atinge o seu menor valor na época, algo próximo a R$ 70. De lá para cá, o fundo esboçou uma recuperação, chegando a patamares ali próximos de R$ 80, mas desde fevereiro do corrente ano, o fundo entrou novamente no momento de queda e atualmente ele vem orbitando mais próximo aí dos R$ 70. Continuando aqui no site, o que a gente observa? Aqui a gente vê algumas informações, tais quais o nome do fundo, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial as taxas, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta ali com um pouco mais de 4 mil cotistas e ele tem 958 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 90, ele tem um valor de mercado de 86 milhões. E o seu último dividendo entregue foi de 83 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o yield médio do fundo. Então o yield médio do fundo sempre está orbitando ali entre 0,90 e mais ou menos 1,20. Durante algum período, esse fundo entregou algo na casa de 1,5%, mas agora, mais recentemente ali, ele está orbitando mais próximo ali de 1,20 ao mês. Em termos de dividendos nominais, né? Então esse fundo entregava na casa de 90 centavos, R$1, próximo de 1,20. Durante um período ele entregou ali 1,50, 1,25 e agora, recentemente, a gente vê que o fundo se assentou próximo de 90 centavos, sendo que houve uma diminuição nas últimas duas entregas. Então o fundo vinha entregando algo na casa de R$1, 90 centavos, 85, e aí no dia 9 de julho, eles pagaram no dia 16 de julho a quantia ali de 83 centavos. Eu acredito, né, que, baseado lá no que eu vi do relatório gerencial, para o mês de agosto, o fundo vai conseguir manter algo nessa casa, ou talvez já até recupere e consiga pagar um pouco mais, segundo a gestão, né? Continuando aqui no site, a gente vê sobre rentabilidade. Então esse é um fundo que ele não tem 5 anos, ele tem ali algo de pouco mais de 2 anos. Então nos últimos 2 anos, a rentabilidade do fundo ali está em 6% positiva, mesmo com 20 e tantos por cento de depreciação, né? Então os dividendos do fundo deram uma boa amenizada em toda a queda que o fundo vem sofrendo. O CDI do período é 25%, a inflação do período 7%, o IFIX 21% e o IDIV 35%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar,
vocês vão ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e também tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha ela é muito versátil, tem muitas funcionalidades. Adquirindo a nossa planilha, ela vai te ajudar muito na organização dos ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo você comprar. Então adquira a planilha porque além de ser um ótimo produto, vocês também nos ajudam financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. E o principal, adquirir os e-books é uma forma de apoio financeiro ao canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Então, pessoal, se você estiver precisando de ajuda, uma consultoria, mentoria, ajuda na estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que a gente não faz indicação de ativos, apenas mostra a nossa maneira de investir e algumas ideias de como você proceder. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, relatório bem recente, saiu praticamente na data que eu estou gravando o vídeo. E aqui a gente vê sobre taxas. Então o fundo cobra 0,8% de gestão, 0,2% de administração e 20% de performance se eles baterem a média do IPCA mais o IMAB. O fundo traz alguns destaques, né, do lucro, o dividendo entregue, o quanto está a cota e o quanto ela está sendo negociada. Então note que atualmente a cota está, o valor patrimonial do fundo é R$ 90,00 e na data de fechamento do fundo ele estava sendo negociado a 72, atualmente caiu até um pouco mais para 70, tá? E aqui ele vai falar um pouco sobre o fundo. Recentemente, eu até comentei em alguns vídeos anteriores, que eu vi uma pessoa falando que tem que tomar cuidado com fundo de papel, porque fundo de papel, com o tempo, o seu valor patrimonial vai caindo, porque ele vai perdendo valor e tal. A explicação que ele deu foi um pouco controversa. O motivo para atualmente os fundos estarem com seu patrimônio caindo não é porque o fundo vai perdendo valor. Imagina o seguinte, você emprestou ali, só para título de exemplo, você emprestou R$1 milhão. Ora, você vai receber isso aí mensalmente. E aí é como se, com o tempo, desses 1 milhão vai retornar para você, por exemplo, 1.400.000. Então, o fundo vai recebendo o dinheiro do que ele recebe, parte é juros e parte é a devolução do dinheiro. Então, os juros o fundo vai distribuindo e essa devolução do dinheiro o fundo vai e faz aportes em novos ativos. Então não tem essa história de que o fundo tem 1 milhão, daqui a pouco ele vai ter menos do que 1 milhão de patrimônio. Nossa, amor, mas muitos fundos de papel, se não a sua maioria, eles estão valendo menos do que o valor de mercado, eles estão valendo menos do que esse 1 milhão. Sim, aí é um fenômeno de marcação a mercado. Inclusive, nesse relatório aqui, o fundo, a gestão vai falar um pouco sobre isso. Eu vou ler a explicação deles sobre esse fenômeno de marcação a mercado. Então aqui eu não vou ler tudo aqui que eles trouxeram. Eles falam aqui o seguinte, ó, nesse segundo parágrafo. O primeiro ele vai falar sobre inflação e alguns cenários nesse sentido. Ele fala o seguinte, ó. Em relação à carteira do fundo, realizamos reestruturação do CRI Páteo Boa Vista em 2 emissões. Uma realizada no final de junho e outra no início de julho, implementando uma série de eficiências para o projeto e aumentando a taxa de operação, que passa de IPCA mais 10 para IPCA mais 10,5. Além disso, realizamos a compra do FII Tigar no volume de 1 milhão. Aí ele continua falando, ó. Em maio, ocorreu aquela situação lá no Rio Grande do Sul. E aí eles concederam um waiver no pagamento de juros e principal da operação CRVO. Inclusive, essa aqui é a maior operação do fundo, é o maior risco que o fundo tem, ele tem uma concentração alta nessa dívida. Aí ele fala, somando-se as despesas operacionais não recorrentes que tivemos também nesse mês, observamos a redução temporária do dividendo para 83 centavos. Então, em julho, agosto e setembro, o waiver se estende apenas para o pagamento do principal, não afetando o recebimento dos juros. Ressaltamos que ambos os fatores não são ordinários e, alinhados às novas alocações, estruturações e curso, mantemos a perspectiva de elevação do patamar de dividendos. Então, a própria gestão acha que vai voltar a subir os dividendos. Vale ainda destacar que nos últimos 12 meses, eles pagaram R$ 11,35. Isso, frente à cota de fechamento de R$ 72,00, dá um dividend yield de 15%. Sempre lembrando que isso é frente à cotação atual, que frente aos R$ 100,00, né, não é um dividendo, não é 15% de dividendo. Por fim, gostaríamos de observar sobre a variação observada no patrimônio líquido do fundo. Os ativos passivos e, consequentemente, o patrimônio líquido do fundo, ó,
são afetados pela marcação a mercado realizada pelo administrador. Esse processo de precificação reflete uma série de variáveis, como negociações de mercado secundário, mudanças na taxa de juros e ajustes na visão de risco do ativo. Mas isso não impacta na sua curva de amortização e nos juros. Se comprarmos um ativo que remunere a uma taxa de IPCA mais 10, por exemplo, esta será a remuneração efetiva recebida, enquanto o ativo estiver na carteira. Independentemente dele estar marcado a IPCA mais 8 ou estar marcado a IPCA mais 12, isso não vai mudar o que o fundo vai receber. Então é justamente por causa dessas marcações aqui a mercado que o patrimônio sobe ou cai. Nas últimas semanas estivemos em contato com o administrador para entender as bases de ajustes das marcações que se distanciaram das previsões que eles tinham. Então é por isso que um fundo de 100 hoje está valendo 90, por causa do fenômeno da marcação a mercado. Aqui ele continua falando. Em junho, o fundo recebeu 185 mil de amortização, majoritariamente entre CRIs, Aqua Residence, Villa e Braspark. A gestão ainda prevê alguns eventos de liquidez nos próximos meses. Destaque para o Olimpo, Loft, Aqua Residence, que devem abrir espaço no caixa do fundo para novas alocações e reciclagem da carteira. No caso do Olimpo, a carteira de recebíveis cedida ainda não gerou a liquidez necessária para fazer frente ao novo plano de amortização pactuado. Portanto, estamos em negociação com a devedora para ajuste desses fluxos. O fundo apresentou em junho um volume médio de 157 mil contra 226 mil em maio, em média, né? E aqui ele diz que o IBCR segue descontado no mercado secundário. Continuando no relatório, aqui a gente vê, para mim, o ponto que é de maior risco do fundo. Então, eu já antecipo, tá? Eu tenho esse fundo no meu portfólio, sou cotista do fundo, sou conflitado, mas quando eu tive esse ativo, tanto na carteira pública do canal, quanto na minha carteira, esse é um ativo que eu tenho pouca exposição justamente por causa do risco dele. Atualmente, ó, esse CRI CRVO representa 23% do fundo. Então é muita exposição, porque se isso aqui vir a dar problema, pode impactar severamente o fundo aí. E ele tem outras exposições aí, outros ativos com muita exposição. Então, esse CRIVIVAT é 10% do portfólio. Esse Patel aí, o Patel, 9,2%. O Villa Residence é 10,1%. O Loft é 9,8%. Esse GDP aí, ó, 8,1%. Então, ele tem algumas exposições aí que representam muito do portfólio. Como é que está os seus devedores internos? Ele tem uma média de CDI mais 6 e média de IPCA mais 9. São taxas aí bem interessantes e bem atrativas, né? São altas, por isso, o alto risco. Então, em que o fundo investe? Hoje, para término de obra residencial, 48%, build to suite, 26%, toque, 11%, logístico, 7%, loteamento, 4% e terreno, 2,9%. E aqui a gente vê geograficamente onde que estão os devedores do fundo. A maior parte do fundo, ó, é concentrada em São Paulo. O fundo tem uma exposição irrisória em Minas. Ele tem uma exposição também interessante no Sul, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Então, nesse vídeo aqui, você vai deixar um like, vai comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente ajuda demais. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você tem ele ou já teve no seu portfólio? Você teria ele no seu portfólio? Você acha que ele é um fundo muito arriscado ou não? Como eu já antecipei, eu acho um fundo muito arriscado. É um fundo complexo. É um fundo que, na minha opinião, entrega um ótimo retorno. Mas, se ele der problema, não dá para você dizer que não sabia. Ele é um fundo de alto risco. Assim como eu avisava lá do HCTR, Versalhes, né? Olha, isso é um fundo que paga muito, mas ele é muito arriscado. Aqui também você acaba encontrando esse tipo de situação. Então, cuidado, atenção. Se você for investir, tem que estar ciente desse risco. E como eu já antecipei, eu sou conflitado. Eu tenho o fundo, tenho o ativo, eu gosto dele. Mas eu entendo que esse ativo eu tenho com pouca exposição menor do que o normal, justamente por causa do risco que eu vejo que ele carrega. Enfim, o fato de eu estar falando aqui a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim. E isso também não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. A nossa primeira meta, que era chegar aos 50 inscritos, foi alcançada, e agora nós temos o objetivo de chegar a 100 inscritos.
Então vá no canal e se inscreva e nos ajude a chegar à nossa meta aí. Todos os nossos canais são presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reiterar o recado do início do vídeo, né? Então, se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, estruturação de carteiras ou coisas nesse sentido, deixa uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que eu consiga ajudar de alguma maneira. Então, pessoal, aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? E aqui a gente observa o seguinte, todas as distribuições do fundo, aquilo que eu falei, né? Durante um período, esse fundo distribuiu algo na casa de 1,50, 1,25, e ele vem tendo uma redução dos seus dividendos. Mas isso também é em razão de uma certa forma do arrefecimento que a inflação vinha tendo, né? Aqui ele mostra sobre os indicadores, o desempenho do fundo. Então aqui, no histórico, né? O desempenho do fundo mais proventos em relação ao CDI, acredito eu que aqui seja o CDI líquido, e o IPCA mais a média do IMAB. Então, o fundo vem com uma boa performance aqui em relação a esses rendimentos e superando o IFIX do período. Aqui ele traz o desempenho do fundo, o yield médio, né, que ele entrega. E durante um período esse fundo teve um resultado bem alto. Isso aqui corroborou para ele manter o dividendo ainda durante o período, mas recentemente a gente vê que, frente ao que o fundo tem gerado, ele teve que diminuir as distribuições. Ó. Então, nos últimos meses, ó, ele gerou 91, entregou 90, 85 entregou 90, 93 entregou 90, só que ó, 79 e 73, e ele manteve a distribuição um pouco mais alta em razão de uma certa reserva que ele tinha, né? Então, aqui mais abaixo ele mostra de onde que é gerado toda a renda do fundo, né? Dos CRIs, rendimento de FIIs, renda fixa e etc. Aqui ele mostra a questão do patrimônio do fundo. Então, o que que acontece? Mesmo que esteja ocorrendo essa diminuição patrimonial em razão da marcação a mercado, isso é meio que compensado pela distribuição dos dividendos entregues no período, né? Então, o que que ele mostra? Um fundo que, quando você coloca o valor dele mais o dividendo entregue, hoje é como se ele tivesse ali entregue um total de R$129. É algo que, pelo menos, lógico que isso aqui é frente à cota, o valor patrimonial, né? Não a cota ajustada de mercado hoje. Mas é interessante esse tipo de colocação aí. Aqui a gente traz a DRE do fundo e algo que me chama a atenção negativamente, tá? São as despesas do fundo nos últimos 12 meses. Então, atualmente, a despesa do fundo está algo alto, caro. Se a gente pegar aqui em junho, ó, em junho o fundo gastou 96 mil, que eu vou arredondar para 97. E aí ele teve aqui, ó, 800 mil de receita, tá? Que ele teve resultado mais receita líquida. Que aqui é o que recebeu de dinheiro parado em caixa. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 97 mil vezes 100, dividido por 800. Então, a gente vê que a taxa está na faixa de 12%, que é cara. Agora, quando a gente traz para acumulado dos últimos 12 meses, eu não sei dizer se teve alguma incidência de alguma performance recente, ó, mas nos últimos 12 meses o fundo gastou 1.189.000 e receitou, ó, 5 milhões e 100 mais 500 mil. Então, ele receitou 5 milhões e 650. Então, olha o quanto a taxa agora está careira, ó. 1.189 vezes 100, dividido por 5 milhões e 650. Olha o quanto que está representando as taxas, 21%. Então isso me chamou a atenção muito negativamente, mas pode ser que teve efeito de alguma taxa de performance e acabou impactando aqui nesses últimos 12 meses, mas depois isso aqui se ajusta. Então nos últimos meses está algo um pouco mais normal, mas quando você pega os 12 meses aqui, ficou algo assim, na minha opinião, bem ruim. Eu não gosto dessas taxas careiras. Ele fala sobre rentabilidade, a tabela de sensibilidade. Então, na data que eu gravo o vídeo, o fundo está abaixo dos 72, ele está entre 72 e 70. Então, hoje, se você comprar nessa faixa aqui, é como se você estivesse comprando aí a IPCA mais 11. Se você comprar o fundo mais caro, por exemplo, a R$80 aqui, ó, 79,88, é como se você comprasse a IPCA mais 10, ó. Ao passo que se o fundo cair mais e você comprar ele na faixa de R$64, ó, é como se você comprasse a IPCA mais 12,6. Então é o seguinte, esses momentos que os fundos estão descontados, se você estudar o ativo, entender os riscos que você corre, as problemáticas que pode ter aí e tal, então é como se você estivesse comprando algo, né, mais barato, uma taxa melhor do que realmente o que efetivamente o fundo estaria entregando. Enfim, se você entender de gestão de risco, se você fizer gestão de risco e tal,
pode ser que isso não seja algo aí tão problemático e tão grave, né? Enfim, continuando aqui, a gente entra nos devedores do fundo, e essa é uma das partes que eu vejo que as pessoas dão menos atenção, né? Então, por exemplo, o CRI Villa Residence é uma taxa de IPCA mais 10, eles pagam mensalmente. Se você quiser saber a fundo aqui, ó, jogar esse código no Google, você vai conseguir achar esse CRI e aí você pode se debruçar sobre ele. Lembrando que é algo bem complexo de se fazer. Então, ó, 97% desses projetos aí já estão concluídos, ó, com vendas no empreendimento. A obra tem previsão para se encerrar em 2024, dentro do prazo. E aí, ó, é uma operação de término de obras lá em Santa Catarina, de 2 empreendimentos residenciais. Essa operação possui como garantias, ó, a alienação fiduciária das unidades. Quando falo de alienação fiduciária de imóveis, para mim, é uma das melhores garantias que pode ter, né? São garantias sólidas. Tem também a alienação fiduciária das cotas SPE, cessão fiduciária dos recebíveis dos empreendimentos e aval dos sócios. Olha esse outro devedor. Eu vou procurar aqui aquele devedor CRVO, que é o maior do fundo. Então, o que é esse CRVO aqui? Ó? É uma operação de término de obras São Seu Leopoldo com a empresa CRVO, para a conclusão de um modelo Build-to-Suit. A operação possui como garantia um contrato de locação atípico de 15 anos com uma rede de supermercados Unida Sul, além da alienação fiduciária do terreno e aval dos sócios. Então aqui, ó, aqui ele fala novamente que foi concedido um waiver, né, de pagamento de juros e amortização para o mês de junho e um waiver apenas para amortização até o mês de setembro. O ativo não foi afetado pelas chuvas lá do Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma taxa de IPCA mais 7 e eles pagam mensalmente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudam, seja de forma financeira ou de forma gratuita. Considere também ir lá no canal Notícias e se inscrever para ajudar. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!